Bom dia, caderno 3, terceiro bimestre de vocês, certo? E gente, mudando um pouco aí o que a gente estava fazendo, a partir desse bimestre aqui, eu liberei as trilhas lá no Positivo On. Sua nota de participação seria aí efetuar as trilhas, fique atento lá. Tá? Vocês acho que já estão habituados a isso, então vai e faz. Depois no final eu vou passar a nota que tiver lá no site. Então a partir desse momento fica lá o que a trilha manda. Certinho? E vamos começar a geometria. Semelhança de triângulos. Será fácil, tranquilo esse bimestre aí, semelhança, você vai estudar triângulos de todas as maneiras e formas. E começa aqui por semelhança. Caderno 3, página 5, vai acompanhando aí. Será semelhança. Conceitos iniciais. Bom dia, acorda. Será, coloquei essa foto aqui porque a gente estuda semelhança de triângulos. Mas não é só semelhança de triângulos, tudo pode ser semelhante. Você pega uma imagem dessa e hoje você está mais habituado do que eu. Maria Fernanda. E hoje você está mais acostumado do que eu. Você chega aqui normalmente numa imagem dessa e faz esse movimento para ampliar, ou então esse movimento para reduzir. O que você espera? Ter uma imagem idêntica, simplesmente maior ou menor. Então, quando você pensa em semelhança, semelhança é isso. Amplia. Para você ver algum detalhe, isso ou aquilo, você não mudou a imagem, você ampliou simplesmente a imagem. Então, essa imagem é semelhante àquela. E quando eu fizer alguma comparação, que a gente vai começar a fazer com medidas, eu vou ver aqui a cabecinha dele, a cabeça dele. Eu nunca vou comparar a cabeça dele com a pata. Portanto, às vezes a imagem está virada, a figura está virada e você tem que ficar atento. Não é porque esse está em cima, você vai simplesmente comparar com esse daqui que vai estar em cima se a imagem estiver virada. Por isso é muito detalhe de você olhar. Os desenhos estão na mesma posição? Beleza. Só não bate o olho, cabeça, cabeça, cabeção, cabeção. O bom aqui está para o bom aqui. Só que se isso virar de ponta cabeça, o bom vai continuar para o bom que vai estar aqui. Correto? E aí, ó, vamos lá. Semelhança de triângulos. Como eu disse, você estuda triângulo, mas pode ser qualquer figura. Dado 2 triângulos a vocês. Uma imagem aqui. Aí aqui eu reduzi para uma imagem aqui. Quando eu digo que um triângulo é semelhante ao outro, simplesmente eu estou afirmando, e a gente usa a simbologia until, isso daqui indica o que a gente chama de semelhante. Eu afirmo que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. E quando isso você afirma, você pode dizer 2 coisas fundamentais. Primeiro, os ângulos são congruentes, os ângulos têm a mesma medida. Se aqui você tem um ângulo alfa, aqui eu tenho um ângulo alfa correspondente, não pode ser outra medida, senão eu deformei. É o que a gente às vezes faz para simplesmente numa imagem parecer mais magro, parecer mais alta. Você está deformando, você não está tendo uma imagem semelhante ao real. Você está fazendo uma enganação. Aqui não. Para ser semelhante, este ângulo tem que ser o mesmo deste. 30 graus aqui, 30 graus daqui. Este ângulo vai ter que ser igual a este e este igual a este. Caso alguma mudança exista nos ângulos,
você não tem imagem semelhante. Você deformou a imagem, você vai ter dois triângulos, mas não semelhantes. Ângulos iguais. Agora, o que vai mudar? Medida do lado. Dá para perceber que essa medida aqui é maior que essa. E aí você pode dizer que você vai ter os lados proporcionais. E o que é a proporção da matemática? Ora, é uma razão. Pega o maior lado aqui, tá para o maior lado aqui. Só que o que vai te guiar? Aí que começa. A matemática, eu disse para você que já esses triângulos vão estar virados. A gente explica a teoria tudo na mesma posição, fica meio lógico. Só que se os ângulos são iguais, quem vai garantir quem está para quem são os ângulos. A segurança de igualdade está aqui. Você tem esse ângulo de dois risquinhos, oposto a ele aqui está F, oposto a ele aqui está C. Então eu posso te garantir que C está para F. Aqui o ângulo de um risquinho, oposto a ele está B. Um risquinho, oposto a ele está E. Este ângulo que eu não conheço, está oposto a A. Oposto ao ângulo que eu não conheço, D. Então aí fica parecendo que sempre você vai pensar na mesma posição. Só que é mentira. Você vai ter que pensar em relação aos ângulos que são iguais. E aí eu posso dizer que A, se eu dividir por D, é exatamente igual. Isso é proporção na matemática. A B, oposto a um risquinho, está para E. C, oposto a dois risquinhos, está para F. Agora, toda medida que de comprimento que existir, vai estar na mesma proporção. Aqui tem uma altura, Pedro. Aqui tem uma altura Hzão, aqui vai ter uma altura Hzinho. Todas as medidas correspondentes à razão sempre será a mesma. Razão que a gente pode dizer que seria uma razão K, assim chamado. Este K é o que a gente chama de razão de semelhança. E aí, o que é essa razão de semelhança? Simples. Vamos parar aí e pensar assim, se eu tiver um triângulo assim, 3, 4 e 5, e digo que ele é semelhante a um triângulo, olha bem, 6, 8 e 10. Se eu falei que eles são semelhantes, o maior lado desse, 5, está para o maior lado desse, 10. Isso é exatamente igual. Se eu pegar o lado do meio desse, 4, está para o lado do meio desse, 8. Isso é exatamente, se eu pegar o menor lado aqui e dividir pelo menor lado deste, pode perceber que tanto 5 décimos, quanto 4 oitavos, como 3 sextos, se eu simplificar, é igual a meio. Meio seria o que a gente chama aqui a razão K de semelhança. Na realidade, o que eu devo perceber nesse meio? Cada um deste triângulo está para 2 nesse triângulo. Você dobrou a medida dos lados. Todas as medidas de comprimento. Então eu posso dizer aqui, que se aqui eu tinha uma altura H, aqui eu vou ter uma altura, se a razão é 1 para 2, de 2H. Caso isso não ocorra, você não tem imagens semelhantes. Isso é semelhança de triângulos, senhores. Agora, como você vai proceder para verificar a semelhança? Vamos lá. Teorema fundamental de semelhança. Nos exercícios, como identificar a semelhança?
fundamental. Veja lá. Se você identificar em qualquer exercício que você tem um lado, um segmento na realidade, paralelo a um dos lados, detalhe, MN tem que ser paralelo a BC. Se não for paralelo, esquece isso. O que eu posso dizer, caso você visualize isso? Que eu tenho um triângulo grandão aqui, ABC, semelhante a um triângulo menor aqui, ANE. Um grandão, que é a figura toda, semelhante a essa ponta. Cuidado, hein? Isso daqui é um trapézio, não é semelhante ao triângulo em nenhum dos triângulos. E às vezes eu vou pedir coisa desse trapézio. Então fique atento. Quem é semelhante aqui é o triângulo grande e o triângulo pequeno. E aqui eu não preciso ter medo se esse segmento é paralelo a esse. Este lado aqui está para este lado aqui. Assim como este lado todo, AB, está para o segmento AN. Assim como este lado todo, AC, está para o segmento AN. Certo? Outro critério de semelhança importante é o critério que a gente chama de ângulo-ângulo. Põe um tio. Se encontrar dois ângulos correspondentes congruentes, você tem triângulos semelhantes. Preciso de dois. Um só não basta. Não garanta nunca semelhança vendo um ângulo só. Eu preciso de dois. Porém, aí você fala, por que dois? Não são os três? Sim. Mas aí a gente raciocina e pensa. Gente, me responde aqui. Responde agora. Se eu tenho dois triângulos que eu garanto a vocês que tem 30 e 70 graus, o ângulo que está faltando em um pode ser diferente do ângulo que está faltando no outro, sim ou não? Não. Não. Por quê? Porque a soma tem que dar 180? A soma tem que dar 180 graus em qualquer triângulo. Se você já tem 100 aqui, eu posso lhe garantir que falta quanto aqui? 80. Assim como aqui eu tenho 100, aqui está faltando 80. Não tem como faltar menos ou mais. Então, quando você visualiza dois ângulos iguais, senhores, eu posso garantir que o terceiro também é igual. Ninguém está falando que tem dois ângulos iguais e um diferente. Se eu visualizar dois ângulos iguais, ponto final. Os triângulos são semelhantes. Porque às vezes você pensa, então eu vou achar toda vez. Às vezes não dá. Às vezes você tem como falar que aqui é alfa, que é beta, e de repente você tem outro triângulo aqui, que também garante que aqui é alfa, que é beta. Não tem como achar o terceiro ângulo. Mas eu já posso garantir que se eu tenho dois iguais, os triângulos estão semelhantes. Só que aí, toma cuidado. Tá virado, não tá? A gente sempre dá aqui tudo na mesma posição para explicar, visualizar, só que aqui já virou. Então aí o lado oposto a alfa aqui está para o lado oposto a alfa deste. O lado oposto a beta aqui está para o lado oposto a beta aqui. O lado oposto ao ângulo que eu não conheço está para o lado oposto ao ângulo que eu não conheço. Então eu falaria que aqui está A, aqui está B. A está para B. É o que vai acontecer nos exercícios. A gente começa com os exercícios básicos, tudo na mesma posição. Só que depois, num dado exercício, eu já coloco as posições diferentes. Correto? Então agora, gente, conhecidas as condições, preciso visualizar um lado paralelo ou preciso visualizar dois ângulos iguais.
Então agora, vamos aos exercícios. Página 11 do caderno de vocês, primeiro exercício. Olha que beleza, ó, começa a ampliar seus horizontes. Problematização. Primeiro exercício. Gente, Rafael e seus colegas aprenderam um método para determinar alturas inacessíveis. Você quer medir, por exemplo, né? Isso daqui é uma aproximação, hein, gente? Quando a gente fala isso, a gente fala assim, né? Dá para fazer? Dá, mas é lógico. Quando a gente fala isso, tudo é uma aproximação, é golpe de vista, um erro de visão. Mas normalmente o carinha que fica lá na estrada, lá, às vezes, que você pensa que até é radar, não é radar, o cara fica lá numa maquininha, medindo nível, desnível, medindo a altura, distante, 1 quilômetro distante, 500 metros distante, para justamente fazer terraplanagem, né, curvas de nível. Então aqui ele quer calcular uma altura inacessível. Um prédio, uma torre. Veja como funciona, tomando como exemplo o cálculo da altura de uma torre. Aqui, eu quero calcular a altura de uma torre. Aqui está a menina. Estou a 68 metros distante do prédio. Uma régua é colocada perpendicularmente em frente dos olhos. Olha lá, ó, coloquei uma régua aqui. Vou pôr aqui meio distante para você ver. Normalmente você põe aqui, ó. Você põe a régua aqui, de tal forma que essa ponta da régua fique na linha do topo da torre. E esse outro ponto da régua fique bem no pé da torre. Você vai cobrir a torre com uma régua, como se essa régua cobrisse a visão da torre. Em frente dos olhos, encobrindo totalmente a visão da torre. Como eu disse, isso daqui vai encobrir o objeto que eu quero medir. Depois disso, usando semelhança de triângulos, fazem medições e cálculos. Supondo que a régua tem 30 centímetros e está a 45 centímetros do rosto de Rafaela. Está a 45 centímetros do rosto de Rafaela. Calcule a altura aproximada da torre. Quero a altura da torre aqui, H. Você começou a enxergar a semelhança de triângulos, a matéria que eu acabei de passar para vocês aqui, sim ou não? Sim. Sim. Por quê? Não tem um triângulo grandão aqui, ó? Tem ou não tem? Tem. Desse triângulo grandão, você tem 68 aqui, que é a distância da menina até a torre. E você quer a altura da torre, do grandão. Agora, aqui pequenininho, não vai ter outro triângulo? Pequenininho, medida em centímetro. Onde? Isso daqui é a medida da régua. Isso daqui é a distância que a régua está dos olhos. Segmento aqui não é paralelo a este. E o que a gente disse quando a gente falou do teorema fundamental? Se eu tivesse um segmento paralelo a um dos lados, você tinha triângulos semelhantes. Bingo! E aí, vamos lá? Você quer H. Se são semelhantes, a Hzão está para quem? Os 30 centímetros. Assim como 68 aqui
metros vai estar para os 45 centímetros. São semelhantes, igualdade tem que ser feita. Multiplica em cruz, acabou o exercício. 45H igual a 30 vezes 68. Gente, se eu simplificar por 15 aqui e aqui, aqui fica 2, aqui fica 3. 3H igual a 2 vezes 68. Figueira, posso fazer uma pergunta? Oi. Não precisa os dois estar tipo, na mesma medida, né? Tipo, metro, Aqui metro. não. Sabe por quê? A altura também vai estar em metro e aqui vai estar centímetro. Então perceba, metro, centímetro, metro, centímetro. Certo? Aqui quando eu multiplicar, na realidade, e metro com metro cancela, centímetro com centímetro cancela. Eu preciso, às vezes, quando eu quero achar aqui, ó, x igual a 68 igual a 45. Se fosse isso, aí sim eu tenho que achar x e transformar as medidas. Não estou querendo isso. Na realidade, aqui está metro, aqui está metro, aqui está centímetro, aqui está centímetro. Na realidade, ó, isso corta com isso corta com isso. Não vai mudar em nada. Tá? Aqui já teria. Então vai lá, ó, 3H igual a 16 vai 1, 12 1, 13. A altura é aproximadamente 136 dividido por 3 metros, que a altura vai ter que estar em metros. Essa conta não dá exato. Aproximadamente 136 dividido por 3. 45,333 metros. Mas, gente, isso daí é uma aproximação grosseira. Quando eu quero ter uma noção, quantos metros mede aquela torre? Se você for medir mesmo, muitas vezes não dá o valor que você calculou. Aproximação, mais ou menos. Mas é uma maneira de você visualizar a matéria que você aprendeu. Correto? O 2, eu não vou fazer o A, fazer B, C, D. Eu acho mais interessante. Vamos lá, começa a aplicar aí os conhecimentos agora. Use seus conhecimentos a respeito de semelhança de triângulos para resolver as próximas questões. Um triângulo ABC, cujos lados medem 24 centímetros, 36 centímetros e 40 centímetros, é semelhante ao triângulo DEF, cujo perímetro mede 30 centímetros. Quais as medidas do triângulo DEF? Os lados. Então, ó, tem um triângulo ABC, cujos lados medem 24, 36 e 40, tudo em centímetros. E um triângulo DEF, só uma pergunta, pelo que você está lendo, o triângulo DEF é maior ou menor? Menor, Menor, por quê? porque a soma dos lados vai dar mais do ABC. Ah, o perímetro do segundo é 30. 30, um dos lados desse daqui já é 40. E perímetro não é a soma dos lados, ele está falando que a soma dos lados desse dá 30.
Isso significa que esse triângulo é bem menor. Se eu fosse fazer aqui, não que precise, mas só para você entender. Desenhei um menor, ele já afirmou que são semelhantes. Eu quero o lado A, quero o lado B, quero o lado C. O que eu sei aqui é que A mais B mais C igual a 30. Por quê? Perímetro mede 30. Certo? Agora, o que eu tenho para comparar? Eu não tenho nenhum lado aqui, a única coisa que eu tenho é que aqui é 30. Gente, algum problema em você me dizer quanto vale o perímetro desse? Dificuldades? Qual o perímetro desse? Ele não falou no texto, mas você teria alguma dificuldade em me dizer qual o perímetro desse? Não é só somar os lados? 36 mais 24 mais 40. Quanto que dá essa soma? 100 centímetros. É aí que você entra. Perímetro desse não é 30? Perímetro desse eu sei que é 100. Então é o grau de comparação para você achar aquele grau de semelhança K. Se os triângulos são semelhantes, e isso ele afirmou, é semelhante ao triângulo, então o 100 desse está para 30, assim como qualquer medida dessa está para qualquer medida correspondente dessa. Então eu posso fazer aqui, se eu quero achar A está para 24. Assim como 30 desse está para 100 daquele. Perceba que eu coloquei A é do pequeno, está para o 24 do grande. Assim como 30 do pequeno, que é o perímetro, está para o perímetro do outro. Aí achar B. B está para 36. Assim como 30 está para 100. Aí achar C. C está para 40. Assim como 30 está para 100. Pronto. Acabou. Posso esquecer aqui, cortar aqui, cortar aqui. Multiplica em cruz. 10A igual a 3 vezes 24, 72. A vale 7,2 centímetros. Multiplica em cruz. 10B igual a 108. B igual a 10,8 centímetros. Segundo lado. 10C igual a 120. C vale 12 centímetros. Bem menor, como a gente havia previsto. 24 virou 7,2, reduziu. Assim como 36 virou 10,8. E o 40 virou 12. Uma redução completa, na mesma proporção. Pronto? Aí, ó. C. Outro probleminha. Problema de sombra. Isso é mais fácil de fazer do que da régua. E talvez dê até mais certo, só que tem que ser no mesmo horário do dia. A sombra de uma pessoa de 1,60 m de altura mede 2,40. Nesse mesmo instante, quanto mede a sombra de uma torre de 14,6 metros de altura? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Vamos pensar aqui no mesmo plano, chão. Tem uma pessoa aqui com 1,60 m.
O sol, vamos dizer, está aqui, não é meio-dia. Se fosse meio-dia, não tinha sombra. Projeta no chão aqui, 2,40 metros. No mesmo instante, no mesmo horário. Vamos dizer que você tem uma torre aqui de 14,6 metros. O sol nasceu para todos, para você e para a torre. Então a torre também vai fazer uma sombra. E segundo ele é de 14... Peraí, quanto? Ah, não, a sombra é o que ele quer saber. Qual a sombra que essa torre faz? Gente, olha bem. Aqui eu tenho que pegar um atributo da física. Você faz instintivamente esse tipo de exercício sem pensar, que fica muito fácil. É fácil o exercício. Só que você tem que pensar um conceito da física. Quando eu falo assim, uma pessoa, quando eu estou medindo a altura, eu estou com o corpo ereto. E também quando eu construo uma torre, eu penso em construir a torre perpendicular. Então eu tenho um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui. Mas um ângulo, eu disse a vocês, que não é o suficiente para você afirmar semelhança. Você só tem o ângulo reto, filho. Você não pode dizer que esse triângulo é semelhante a esse. Um só, não. Preciso de dois. Certo? Aonde está o segundo? Aí é o conceito da física. A física, um dia, você vai ver que explica a vocês que a luz se propaga num feixe de retas paralelas. Então, quando você pega a luz, projeta a luz, na realidade, emite raios, todos paralelos. E aí, o Sol, como fonte de luz, emitiu retas paralelas. E eu lhe garanto, o ângulo que incide no chão aqui é o mesmo ângulo que incide no chão aqui. Por causa desse conceito de física, eu posso dizer que eu tenho o segundo ângulo igual. E aí, com 2, eu posso afirmar que o triângulo aqui é semelhante a este. Ninguém dá bola para esse conceito, só que ele é necessário. Você não viu aqui um ângulo reto e diz que são semelhantes. Se bem como eu disse, não tem nada de difícil. Tem gente que nem sabe esse conceito e faz o exercício. Só que depois depara, você não achou o segundo ângulo. Então você afirmou de bobo, mas acertou. Aí a sombra do prédio está para a sombra da moça aí, da pessoa. Assim como a altura do prédio está para a altura da pessoa. Pronto. Acabou. Multiplica em cruz. Acabou. O que eu posso fazer aqui para evitar grandes contas? Esquecer a vírgula aqui, esquecer a vírgula aqui. As casas estão igualadas, uma casa. Então já não tem mais vírgula. Então fica 16S igual a 2,4 vezes 146. Então, fazendo a conta, 2,4 vezes 146, 350,4. Divido por 16 agora. 21,9. Seria a sombra projetada aqui.
quarto exercício, gente. Aqui dá para perceber uma coisa. Tem dois triângulos. Triângulo grandão e um menor. Só que também dá para perceber que eles estão virados. Esse lado aqui não tem cara de ser paralelo a 18, mas nem a pau. Se você vir aqui às vezes falar que 18 está para esse, assim como 6 está para esse todo, você já está errando. Porque não sei se você percebeu, o alfa está aqui e o outro alfa está aqui. Para eles estarem na mesma posição, eu deveria de virar esse triângulo para cá, assim. Esse pequeno. Para o alfa ficar na mesma posição desse. Ficaria assim, mais ou menos. Se eu virasse. Só que eu não vou fazer isso. Né? Eu só preciso perceber que não é você vir aqui e ficar a olho jogando lado para lado. Tanto é que a primeira pergunta é: justifique a semelhança entre os triângulos ABC e DEC. ABC é o grandão e DEC. Está afirmando já que eles são até semelhantes, mas mandou se justificar. Como que eu justifico, hein? Para justificar, eu tenho que ter um critério. E não é o fundamental. Quando a gente fala isso, fundamental tem que ter um lado paralelo a 18 aqui, coisa que eu não tenho, é visível. Senão você podia falar, pelo teorema fundamental de semelhança, ED é paralelo a AB, os triângulos são semelhantes. Não é por aí. Alguém consegue me dizer alguma coisa? Eu preciso de dois ângulos iguais. Alguém consegue ver? Alfa tem aqui, alfa tem aqui. Um eu tenho. Cadê o outro? Ninguém? Uma pergunta cretina. Vou chamar aqui de beta. Esse beta pertence a quais os triângulos? Esse beta é de qual triângulo? Só de um ou dos dois? Dos dois? Dos dois, não é? Esse beta não é ângulo aqui do grandão? E esse beta não é também ângulo do pequeno? Portanto, ele tem que ser o mesmo para os dois. Não vai poder ser 50 para o grandão e depois 60 para o pequeno. É o mesmo ângulo. Ninguém está abrindo nem fechando. Tem um ângulo comum os dois triângulos. Então, mando justificar. Posso dizer pelo critério. Ângulo, ângulo. Vírgula. Pois o ângulo C é comum para os dois. Gente, não tem mágica. Eu tenho que começar a enxergar. Esse ângulo pertence aos dois. Então é igual para os dois. E agora, o grandão tem alfa embaixo, beta em cima. E o pequeno tem alfa aqui e beta aqui. Agora chegou a hora de você prestar atenção. Quando a gente fala isso, aluno sempre é precipitado, não gosta de desenhar, que custa desenhar? Sabe, os triângulos estão virados, não vá pela posição. Então a gente fala assim, tem dúvida? Desenha eles separados. Eu já sei que são semelhantes porque eu já vi o critério, dois ângulos iguais. Então não tem como me perder. O terceiro vai ser igual automaticamente. Então não custa nada fazer o desenho, aqui eu vou fazer o desenho inteiro só do grandão.
já sei que ele é semelhante. E o do grandão eu sei, ó, que é alfa, que eu chamei de beta. Ele já é semelhante ao pequenininho. E, C, D. E o que eu sei do pequenininho? Que aqui é alfa e aqui eu sei que é beta. Agora vamos colher as medidas. O que você tem aqui? Quanto vale esse lado? Vai, responde aí, gente. 12. 12. Quanto vale esse lado? 18. 18. Quanto vale este lado? A soma de 6 mais 8. 6 mais 8, que dá 14. Certo? Depois, do pequeno agora, o que eu sei? Olha bem, não sei esse lado, não sei. 12 é tudo. Eu sei que aqui é 6. Só isso. Certo? Só que o que ele me pede é o perímetro do quadrilátero. A, B, D, E. Eu quero o perímetro do quadrilátero. O que está faltando para achar o perímetro desse quadrilátero? Não está faltando, olha bem, eu achar aqui X, que eu vou pôr aqui, que é esse lado. E cuidado agora, hein? Não é que está faltando Y, mas Y aqui, que seria este lado. Se eu achar que esse lado, esse valor de Y, eu não acho esse segmento aqui. Sim ou não? Se eu achar que aqui vale 8, você não acha esse segmento aqui? Acho. Acha, porque tudo não é 12? E aí você teria que calcular o perímetro do quadrilátero. Teria que achar X, achar esse Y para concluir aqui. Vamos chamar de Z. Só para falar que depois a gente tem que matar. Agora, para achar X e Y, já sei que são semelhantes. Vamos lá? X, cuidado agora, é o oposto a beta. Quem é que dá o oposto a beta nesse? 18. Assim como 6 é o oposto ao ângulo que eu não conheço. O ângulo que eu não conheço nesse é esse. Quem é que está oposto? 12. Então agora funciona aquilo que eu estava falando, você tem que visualizar os ângulos. X é o oposto a beta, vai estar para o ângulo oposto a beta aqui, o lado oposto a beta aqui. Depois, 6 é o oposto ao ângulo que eu não conheço aqui, o oposto ao que eu não conheço aqui está 12. Como a gente já disse, esse triângulo está virado. Eu tenho que comparar 12 com 6. Simplifico, multiplico em cruz. 2x igual a 18. X vale 9. Você já concluiu que aqui vale 9. E para achar y? Y é o oposto a alfa. Quem é que está o oposto a alfa aqui? 14. Assim como 6, oposto ao desconhecido, está para o oposto ao desconhecido 12. De novo, 2y igual a 14, o y vale 7. Daí ao lado, se você achou que aqui vale 7, dá para concluir que z é 12 descontando 7, que vale 5. Aí o perímetro do quadrilátero seria 18, que eu tinha,
mais 8 que eu também já tinha, mais o 9 que eu encontrei aqui, mais 5 que eu encontrei lá. 26, 31, 40 centímetros, nem deu unidade, 40. Tá aí. Mais um. Quinto exercício, de novo, virada, hein? Ele pede, determine o perímetro do triângulo ABC. ABC. Desse. Te deu o que é 6, aqui é 15, só falta esse lado, 2 mais y. E te deu aqui 4 e 8, esse lado ele não te deu. Olha lá, ó. Você acha que esses triângulos estão na mesma posição, sim ou não? Não. Por que não? O beta está embaixo, e em cima outro. O beta aqui não está aqui em cima. O beta desse está aqui embaixo. Então, com certeza, se você ficar falando que esse lado está para esse, você está errando. Está comparando, vamos dizer, né, o pé desse triângulo com a cabeça do outro. Porque, na realidade, você teria que pensar em virar aqui esse beta e ir lá para cima. Só que ninguém vai ficar virando o triângulo para pôr na mesma posição, para perder tempo. Já pode afirmar a semelhança porque aqui tem alfa, aqui tem beta. E aqui tem alfa, aqui tem beta. Certo? Dois ângulos iguais. Já afirma a semelhança. É o que você tem aqui. Só que, como eu disse, está virado. Gente, eu preciso formatar o perímetro desse lado que o cara não me deu. É o lado oposto a beta. 2 mais y está oposto a beta. Quem é que está oposto a beta aqui? 8. Assim como, veja bem agora, o que eu tenho desse daqui é o lado oposto a alfa. Quem é que está oposto a alfa aqui? 6. Só que eu comecei, ó, pondo 2 mais y desse em cima. Então eu tenho que pôr, ó, em cima o 6, que é o lado oposto a alfa aqui, tá para 4, que é o oposto a alfa aqui. Tudo em cima desse primeiro triângulo. 2 mais y e 6. Já embaixo, tudo desse daqui. 8, que está para 2 mais y. E 4, que está para o 6. Simplifico por 2, 3 sobre 2, multiplico em cruz. 4 mais 2y igual a 24. 2y igual a 20. Y vale 10. Se y vale 10, esse lado vale 2 mais 10, 12. E o perímetro? 6 mais 15 mais 12. Isso vai dar 27 mais 6, 33 centímetros. E último. B.
Pede o perímetro, volta lá, né, de ABC, de cada item. Então ele quer o perímetro aqui ABC. Preciso achar X. E aí calcular a soma aqui. De novo, hein, gente? Quantos triângulos tem aqui? Quantos triângulos tem nesse desenho? 2. 2. Quem vê 2 não resolve o exercício. Você só vê um médio e um pequeno. O grandão também não é um triângulo. Tem 3. Se você só vê aqui este e este, você vai querer falar que esse é semelhante a esse, você vai errar. Por quê? Não tem como eu falar, olha bem, hein? Não é chutar. Ninguém falou que esse ângulo é 90. Se você afirmar que aqui é 90, você está chutando. Ninguém pôs um quadradinho aqui para você. Então ninguém está podendo dizer que esse ângulo é 90 graus nem aquele. Então não pode dizer que este é igual a este. Se fosse, eu teria que te dar uma indicação. Falado que era perpendicular, falado que forma um ângulo de 90 graus, ou dar o desenho do ângulo de 90, ninguém fez isso. Se você fizer, você está forçando. Então eu não posso dizer que esse é igual a esse. Não. Ah, então esse é igual a esse. Prova, não tem como. A única coisa que ele te deu, que aqui é beta, que é beta. Mas isso não é suficiente para você afirmar que esse triângulo é semelhante a este. Eu preciso provar que eu tenho mais um ângulo aqui igual. E a sacada é você ver que este ângulo aqui é alfa. Por quê? Quem que passa a ter alfa e beta? Olha bem, alfa e beta, esse pequenininho tem. E o triângulo grandão que é inteiro? Não tem beta aqui, o alfa lá não é comum? Então aqui nesse exercício, os triângulos ABC, grandão, é semelhante ao triângulo ABE. Pelo critério ângulo, ângulo. E mais do que nunca agora, desenhe os triângulos. Desenhe o ABC grandão. O que eu sei do ABC, que é o grandão? Que aqui é beta e aqui eu chamei de alfa. Esse lado mede 3, este lado mede 6, este lado mede 2 mais x. É semelhante a esse triângulo aqui. ABE. O que eu sei que aqui é beta, aqui eu chamei de alfa. Aqui vale 2 e aqui vale 3. Certo? Então agora vamos lá. Preciso achar x. Gente, o que tem x aqui é oposto ao ângulo desconhecido. 2 mais x. Oposto ao desconhecido. Quem é que é desconhecido aqui? Quem é que está oposto? 3. Assim como
2 é o oposto a beta nesse. O oposto a beta aqui está 3. Está proposto a beta aqui 2. Multiplica em cruz. 4 mais 2x igual a 9. 2x igual a 5. X igual a 5 sobre 2. 2,5. Quer dizer que esse lado aqui vale 4,5. Ele pediu um perímetro. É 3 mais 4,5 mais 6. 13,5 centímetros. Certinho, gente? Problemas? Depois agora veja lá o que está na trilha, está liberado trilha para vocês o bimestre todo desse capítulo aí.